Senhoras e senhores, a paz do Senhor Jesus Cristo, o pastor Ismael aqui do podcast Conectar. Estamos aqui nessa tarde de domingo, uma tarde abençoada, um momento especial. Está com a gente hoje aqui um convidado ilustre para a gente, um convidado que está pregando no nosso congresso, aqui na nossa Igreja Evangélica Assembleia de Deus, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Jabuti, que é campo eclesiástico de Ibaiti. Hoje, nesse dia maravilhoso, a gente está tendo a honra, o privilégio de receber aqui no nosso estúdio o evangelista Anderson Gimenez, que é um dos convidados para este congresso, para ministrar. Esteve ministrando no sábado, ontem, e estará ministrando hoje à noite aqui na nossa congregação, dia 26 de novembro de 2023, para você que estará assistindo aí no futuro, tá bom? E Deus abençoe a sua vida. Não se esqueça aí de se inscrever nesse canal, de também compartilhar com seus amigos e principalmente de dar um joinha, dar um ok aí, dar um joia para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas e compartilhe com seus amigos, tá bom? Muito bem, está aqui com a gente o pastor Anderson Gimenez, um amigo, um colega que a gente adquiriu há alguns anos nas escolas bíblicas de obreiro em Londrina, hoje a famosa EBL de Londrina, evangelista, Anderson Gimenez. Seja muito bem-vindo e gostaria que o senhor se apresentasse. Fala para a gente aí quais são as suas credenciais. Amém. Quero saudar a todos, Podcast Conectar. Eu sou de Londrina, evangelista, tenho 22 anos de crente, casado, 3 filhos. Estamos aí no Ministério da Itinerância, atendendo os convites dos pastores e servindo a igreja. Em Londrina, há 22 anos. Estamos aqui servindo o pastor Ismael também. Muito bom. Ontem foi maravilhoso o que Deus fez e hoje não será diferente. A gente está aqui pela primeira vez nessa modalidade de entrevista, para dar a nossa contribuição, a nossa parcela aí nessa tarde. Legal. Anderson, eu vou chamar de Anderson, sim, tá bom? Pela nossa amizade, pela nossa a força de expressão aqui e o cargo, ele é importante. Mais do que isso, a nossa amizade é importante também. Sim. E Anderson, para a gente começar esse bate-papo aqui, essa conversa legal, bíblica, uma conversa que vai ter como embasamento aqui a palavra de Deus, obviamente. Mas conta para a gente como tudo começou, aonde foi que você descobriu esse talento, como foi que esse talento aflorou na sua vida de ser não apenas um pregador do evangelho, mas também um itinerante, porque nós hoje temos muitos pregadores que eles são pregadores locais, que são pregadores ali da sua respectiva igreja e não tem essa, vamos dizer assim, esse ministério da itinerância, devido ser muito difícil, estar pregando em vários lugares, enfim, e que Deus tem levantado pessoas assim como você para poder pregar o evangelho. Então essa é a minha primeira pergunta. Como é que surge o Anderson Gimenez no cenário de pregação e depois itinerância? De pregação, vamos dizer assim, eu me converti de fato aos 9 anos de idade, mas eu tenho raiz cristã, mãe crente desde sempre. E eu, aos 14 anos, me distanciei do meio cristão, Mas eu levei comigo uma verdade até os 19 anos, e da forma que eu estava, eu estaria indo para o inferno, Essa era a palavra. E o contexto da minha conversão é até engraçado, Pois alguns vão lembrar aqui no Paraná, o Miranda Leal tinha uma profecia que ele falou que o mundo acabaria, 2000 não passaria, E aí eu falei, eu quero ir para o céu, eu quero ir com Jesus, e isso me impulsionou aí à igreja. Eu estava indo ali como um escape, mas não sabia que ali iniciaria esse ministério que hoje a gente está desenvolvendo, cumprindo, Eu até disse num momento para o pastor Ismael que muitas das vezes alguém olha para um vaso e vê só o barro,
Deus já vê o vaso, né? Então eu cheguei como barro na igreja e Deus falava que ia me levantar, que ia fazer, que ia me colocar em lugares que jamais eu pensaria que estaria. E muita gente não acreditava, né? Porque eu olhava e via o barro. Aí Deus já via o vaso. E eu acreditei na visão de Deus, né? Então, em visões de homens que olhavam e diziam, não, isso aí não vai dar em nada. Então, a minha trajetória eu já comecei como um improvável, porque alguém olhava para mim, um jovem de 19 anos, parou de estudar na 4ª série, não tinha nem RG, eu não tinha RG. O primeiro documento Não tinha. meu que foi para o carteirinha de membro foi o registro de nascimento. Olha só. Hoje eu fiz o supletivo, terminei meu estudo, hoje sou casado, tenho carteira de motorista, né? Para alguns não é uma grande conquista, mas para mim que cheguei lesado, acabado, destruído na igreja, eu vi a evolução do que Deus foi fazer. Aí Sim. eu, quando fui se batizar, até ouvi, lembro, né, que o pastor dizia assim, muitos de vocês vão se batizar aqui, ó, vão deitar na água e quando se levantar, vai se levantar pastores, pregadores, né? Deus vai desenvolver um ministério na vida de vocês. Aí quando a gente ouve isso pela primeira vez, a gente pergunta como, né? E aí eu fui me colocando na mão de Deus, fui fazendo a minha parte, né? Eu digo que ele foi moldando, e hoje eu estou aí. Alguém olha para mim e acha que eu já vim pronto. Não, processo. Pastor, é importante pensar sobre isso, porque assim como o ministério pastoral, né, local, como é o meu caso, que sou pastor de uma congregação, e estou aqui nessa região faz pelo menos 28 anos, nessa região de Ibaiti, ou no campo eclesiástico de Ibaiti. Já estive pastoreando fora do campo de Ibaiti, que é o campo, na época, campo de Ibiporã, né, na Assembleia de Deus em Uraí. E hoje eu tenho 42 anos, temos a mesma idade, né? Novo, né? Eu corto o meu cabelo assim só por charme, tá, pessoal? Mas assim, e é justamente isso. Algumas pessoas, bom, enfim, temos casos e casos, mas algumas pessoas pensam que alguns pregadores, pastores, chegaram ali simplesmente do nada, caíram de paraquedas, podemos assim dizer. Mas existe uma trajetória, uma caminhada, um chamado, um tempo, assim como, por exemplo, Paulo, que fica 14 anos praticamente fora do cenário depois que é convertido, e aí chega e ainda tem todas as rejeições para até ser separado pelo Espírito Santo para iniciar o seu ministério, né? Então é muito importante lembrar que o senhor falou aí a respeito disso. Então hoje o senhor está no cenário pregando a palavra de Deus, um pregador já com assim bastante agendas, né? Mas não foi no estalar de dedos, né? Continua os processos. Em outras esferas, a gente não para nunca de ser moldado, de aprender. Né? Porque hoje, muitas vezes, as pessoas pensam que é o lugar que faz a pessoa. Não. A pessoa que faz o lugar. Diferente. Você se preparar para estar lá. Não é estar lá que vai te preparar. É o se preparar para estar em qualquer ambiente. Isso. Né? Uhum. Aí eu digo assim que muitas pessoas precisam de um lugar para ser. Deus procura pessoas que sejam em qualquer lugar. Então, todo mundo que Essa é precisa forte. de um lugar para ser, ele não é, de fato. Então, um exemplo disso é Davi. Por que Davi é o maior rei de Israel? Porque Davi é alguém que é em qualquer lugar. Uhum. Se coloca ele no pasto, ele é. Se coloca ele para entregar lanche, ele entrega. Coloca ele para derrubar gigante, ele derruba. Por que Saul via ele como uma ameaça? Porque Saul precisava de um lugar para ser. O medo de Saul era perder o quê? O trono. O que ele disse para Jonatas? Que resta para esse menino não ser o trono? Ele vai tomar meu lugar. Vou perder minha posição. Então a gente muitas das vezes vai estar tocando para algumas pessoas que têm medo de perder a posição. E não é de se admirar que muitas das vezes as pessoas que a gente está tocando como Davi tocava para Saul vai jogar lança em nós. Para tentar nos cravar na parede. Então a caminhada ministerial, ela tem tudo isso e um pouquinho mais, né? Um pouquinho mais. Então a gente precisa entender que o
ser é melhor do que precisar de um lugar para ser. Então, Davi, ele é em qualquer lugar. Por isso que Deus coloca ele onde colocou. Ele consegue, quando você é em qualquer lugar, você consegue servir aonde ninguém quer servir. E aí Deus coloca você onde? Onde todo mundo quer estar. Exato. Então, muitos buscam a posição e não o ser. Pastor, falando desta forma, eu me lembro aqui então de uma conversa anterior que nós tivemos a respeito de José, por exemplo, né? E é projetado pelo pai aquilo que Deus precisa interferir para que não venha enfim, sofrer todas as penalidades do ego, né? E é preciso tirar aquilo que ele representava um valor para ele, que era a capa. Me diz aí sobre isso. E é maravilhoso. Eu entro dentro dessa questão e eu nunca pregava sobre Jesus. Eu conseguia entender essa visão, eu digo, comum acerca de José, que é colocar a capa como uma honra, né? Uma honra de Deus para José. Aí quando a gente vai para o texto, a gente vai perceber que aquela capa não é uma honra de Deus para José. É uma projeção de uma expectativa humana sobre José, de sucesso. E se você for analisar, a gente analisando, pastor Ismael, a gente vai perceber que aquele sucesso embriagou José, né? Ele passa a ser o fiscal da vida alheia de seus irmãos, né? Só que Deus, ele vem e desce. Por quê? Porque há alguém de caráter embriagado pelo sucesso projetado pelo Pai. E por que eu digo que aquele sucesso, aquela capa não vem de Deus? Porque tudo que vem de Deus não coloca o outro, um homem acima de outro homem. Sempre vai colocar esse homem entre os homens, né? E com um propósito. Aí José, com a capa ou a túnica colorida, ele é alguém sobre os irmãos. Então, é só xícara aqui pra gente colocar um cafezinho. Ele é alguém sobre os seus irmãos. Aí Deus tem que descer para colocar as coisas no lugar. E é arrancar essa capa de José. Pastor, veja bem, esse contexto de José, eu lembro da passagem bíblica que diz o seguinte, que Jacó pede para que José vá até os seus irmãos, né? E no meio do caminho ele encontra alguém que lhe diz que os irmãos não estão mais em Siquém, não é isso? Estão lá em Dotã, né? Estão lá em Dotã. Como esses dias atrás nós ouvimos uma mensagem falando sobre Siquém talvez seria o fim de José. E esse alguém que interfere no meio do caminho e diz não está mais em Siquém, mas está em Dotã. E Dotã então passa ali a caravana dos ismaelitas, né, para poder, enfim, isso da história continuar. Esse homem que aparece no contexto, ele desvia José do caminho de Siquém, ele representa algo muitas vezes na nossa vida também, né? Que muitas vezes está nos levando e nos projetando para talvez uma destruição, talvez o fim. E esse alguém aparece e nos muda de direção para que a gente possa ter não somente o livramento de Deus, mas para arrancar da gente aquilo que a gente acha tão precioso e começa o processo então de Deus na nossa vida. Nesse sentido, pastor, existe uma geração ampla, eu digo, no contexto em que a gente vive aqui na nossa região, e talvez lá em Londrina aconteça isso, uma geração de jovens pregadores, meninos, meninas, muitos pregadores que estão aí se levantando como pregadores. E José é o típico exemplo desse chamado de Deus e que precisa ter ali essa separação do brilho, né? Essa separação do ego, essa separação do super, do estar, do curtir, enfim, das plataformas, né? E aí, como é que o senhor vê essa situação, pastor? E a gente olha, pastor, dentro do que a gente está falando aqui, e a gente precisa de um direcionamento, né? E a gente vai olhar que essa mudança de direção, ele sai para estar em um lugar e se direciona a outro, porque alguém dá essa direção onde os irmãos estão.
E isso eu vejo como algo providencial de Deus, né? Esse José, ele não tem essa mudança, ou se arrancar da capa dele, ele terminaria frustrado juntamente com seu pai Jacó. Eu vejo uma geração hoje que muitas vezes é alimentada por essa primeira proposta do pai, né? É o ser o mais amado, é o ter todas as coisas, é o estar acima das pessoas. Essa é a proposta hoje secular e até mesmo no meio evangélico hoje. Por isso que alguém pega lá os sonhos que José teve e coloca como se fosse um sonho pessoal. O ministério não pode ser um sonho pessoal, tem que ser um projeto de Deus. E Deus dá aquele que ele quer. Ninguém toma essa honra, como disse a Bíblia em Hebreus, se de Deus não for dado, como foi dado a Arão. Exato, exato. Então eu vejo muitas pessoas buscando uma honra, mas não é uma honra que vem de Deus. É uma honra que vem projetada pelos homens, né? Homens projetam sobre algumas pessoas que falam bem, não, você tem tudo para dar certo nessa área. E o ministério não é isso, né? Eu mesmo falo hoje, colocar o público diante de mim, 10 mil, 100 mil, eu falo com temor e tremor. Mas eu falo, e eu era um menino outra hora que vivia escondendo dos parentes, dos amigos, não queria falar, sempre no meu canto. E aí Deus me deu esse dom, ou essa vocação. Então isso abriu as portas. Então a gente percebe que muitas das vezes assim há uma geração de meninos e meninas, né, moços e moças também que estão aí no ministério, mas estão embriagados pelo sucesso projetado por alguém. Não estão dentro do propósito de Deus. E não é ser simplesmente por ser, é ser para abençoar. E o ser para abençoar não te coloca em cima, te coloca no meio, entre as pessoas. Eu sempre bato nessa tecla. E toda honra que vem de Deus nunca vai te colocar acima de ninguém. Sempre vai te colocar ao lado de alguém, junto com alguém. Servindo. Porque se você está em cima, não é Deus que te colocou, né? Um exemplo é o próprio Cristo, se fez carne, o Emanuel, o Deus conosco. Embora ele está sobre todas as coisas, ele se coloca entre nós. Nossa. Então o desejo de Deus é o quê? É colocar entre as pessoas. Porque ele quer que a gente seja um canal. Eu já disse para o senhor numa outra conversa que ele não quer que a gente seja um vaso, um recipiente da bênção. Ele não quer que essa bênção tenha um fim em nós mesmos. Ele quer que a gente seja um canal. Todas as vezes que eu fizer recipiente da bênção, ele vai me quebrar. Todas as vezes que eu me fizer uma túnica ou uma capa, Deus vai arrancar essa capa, porque eu não sou túnica. Eu sou flecha, né? Aí quando a gente vai para o Salmo da Família, diz que os filhos são como flecha na mão do valente, né? Exato. Então, o que Jacó faz? Eu percebo assim que a nossa geração, muitos estão falhando em gerar sucessores, né? A gente não está deixando um legado, a gente está deixando muitas das vezes herança, né? Então a gente vai olhando assim o Jacó mesmo, ele faz de José, que é uma flecha, Deus tem dado a ele quantas flechas? 12 flechas, né? 12 tem a Diná também, mais uma flecha, mas vamos falar dos meninos da casa, né? São 12 flechas. Sim. O que Jacó faz? Jacó pega a expectativa dele, que deveria ser com a família toda, como está lá em 49 de Gênesis, profetizar para todos os filhos? Não, ele profetiza só para José. Tudo é José, tudo é José. E nisso ele faz o que de José? Ele faz José uma túnica. Ele sinaliza isso. Então ele deixa de cumprir o propósito original. Toda vez que eu mudo alguma coisa de Deus, eu estou sofrendo mudança também. Ele era para ser um arco, mas como ele faz de José uma túnica, ele deixa de ser túnica, passa a ser o quê? Um cabide. Um cabide, puxa vida. Então... Pegou aí de Clay. Um cabide. Forte, aí ele passa a ser um cabide. Então ele deixa de cumprir o propósito. Se lança frecha com cabide. Cabide é para colocar roupa, pendurar roupa, né? Exato. Então aí Deus desce e diz, não, meu José não é cabide, meu José é frecha, ele arranca a túnica. Pode ver que Deus não rasga a túnica, não queima a túnica, Deus só tinge ela através dos irmãos de José no sangue e devolve para Jacó. A ti pertence. A ti pertence. O que Deus está dizendo para nós ali? Que o José precisa morrer, o José da túnica, para que o José, flecha, triunfo de Deus, possa atingir o propósito de Deus. Então, quando ele devolve a túnica ensanguentada, ele está dizendo assim que ele respeita os nossos propósitos, nossos planos, mas ele não trabalha com a nossa túnica. E as expectativas de Jacó, elas estão em José de maneira equivocada.
né? Expectativas numa pessoa, as expectativas de Deus é a correta, expectativa do homem incorreta. E eu vejo também que esse cenário acontece aí hoje no tempo atual da seguinte maneira, né? Criar-se uma expectativa muito grande sobre alguém que aparece, enfim, e podemos até fazer uma referência com Judas, que via Jesus como uma figura política no seu sentido contextual, né? Porque Israel estava sob o domínio romano e aclamado, às vezes, muitas vezes, como um salvador, enfim, mais político, e talvez Judas enxerga dessa forma também como uma figura política, mas essa é uma projeção errada. Jesus, ele é o salvador, ele veio para morrer, ele veio para padecer, né? Então, ou seja, se Cristo está em nós, nós devemos ter essa projeção de servir, né? Servir as pessoas, né? E uma coisa que nós, como pregadores da palavra, servos da igreja, né? Servos da igreja, inclusive faz-se necessário lembrar aqui de uma mensagem que eu ouvi essa semana, né? Na nossa sexta região eclesiástica, houve uma reunião ali em Cornélio Procópio, estava pregando o pastor Vicente Mariano, e ele prega em Gênesis, homem de Deus, Vicente Mariano, né? Se um dia o senhor estiver assistindo esse vídeo, um forte abraço para o senhor é um homem de Deus e a gente tem-o como referência, né? Ele é aí o segundo vice da nossa mesa diretora da CIADEP. Mas ele usa o texto de Gênesis quando Abraão precisa fazer com que Isaac case, né? E pede para que o seu servo vá em busca de uma esposa, né? Então, ele escolhe entre os camelos, 10 camelos, coloca sobre o lombo dos camelos tesouros que ele daria de presente, e quando chega lá, Abiezer, é isso? Eliezer, desculpa. Eliezer. Quando ele chega lá, ele tem no coração, então, a seguinte proposta: aquela que me der água, né? Então, essa será a esposa do meu senhor. Então, o que acontece? Quando ele chega ali e que ele pede água, ela não somente dá água para ele, mas também para os camelos. E a mensagem que foi muito impactante foi o seguinte: se Isaac representa Jesus porque foi levado até o monte para ser imolado e não foi permitido, mas Deus preparou um cordeiro no local. Se ele é um antítipo de Cristo, né? Se ele é um antítipo de Cristo, Abraão é um antítipo de Deus, né? Pai, Filho e Eliezer, o Espírito Santo. E os camelos, quem são? Então o pastor aplica da seguinte maneira: os camelos somos nós, né? Até parece um pouco bruto, né? Olhando, né, de Clay? Poxa, os pastores, obreiros da casa de Deus são camelos? Sim, carregamos uma carga que não é nossa, carregamos tesouros que não é nosso. Mas para receber água tem que se ajoelhar. E ele faz com que os camelos se ajoelhem. E quem serve? A igreja, que seria na representatividade da noiva. Ela serve a água a quem está de joelho, mas precisa estar de joelho para servir. Então, assim, carregando as bagagens dos tesouros para a igreja, ele se ajoelha, né? Os camelos ali se ajoelham para que Rebeca sirva a água. Então é uma troca interessantíssimo, porque a Rebeca não só dá água para a representatividade do Espírito Santo, que seria Eliezer, mas também dá água para os camelos. Então, ou seja, sirva ao Senhor, mas também sirva aos que servem ao Senhor, né? E o Vicente Mariano deixou isso muito claro, achei muito legal. Muito valores, né? Que traz os camelos. Isso, exato. A gente olha também para José, né? A gente vai perceber que o valor de José após a capa ser tirada dele, talvez, está sobre ele, né? Ele é vamos dizer assim, a pedra preciosa dentro desse cenário. A gente vai perceber isso, que onde ele chega agora, ele abençoa, né? Não tem um texto dizendo José com a túnica que Deus era com ele. Aí depois que ele perde a túnica, o brilho do homem, né? Porque eu volto a dizer, quando Deus devolve a túnica para o Jacó tingida no sangue,
Ele está dizendo que não precisamos enfeitar aquilo que ele nos deu, né? Não precisamos enfeitar, porque tudo aquilo que a gente enfeita é porque a gente quer colocar sobre alguma coisa, né? Deus não precisa de nada disso. Deus só precisa que a gente cumpra o propósito, que é ser aquilo que ele nos chamou para ser. Sempre a gente vai deformar, volto a dizer, aquilo que Deus tem como propósito, né? Talvez a gente está se fazendo aquilo que Deus não quer que a gente faça, né? Aí a gente vai entender o porquê diz assim, que Deus amou a Jacó e aborreceu Esaú, né? Porque Deus está dizendo o quê? Que ele ama aquilo que você é, não aquilo que você quer se tornar, né? E Jacó, a vida toda, ele tenta se passar pelo irmão, aquilo que Deus odeia. O que Deus odeia? Deus odeia a hipocrisia, né? As pessoas que querem ser aquilo que, de fato, eles não são. Aí, quando Jacó ele reconhece aquilo que ele é, a gente vai perceber que Deus diz, então, vai ser mais. Partindo daquilo que você é, eu vou fazer. Então, é esse mesmo homem que, muitas das vezes, lá na frente, vai transformar o filho, que é uma flecha, no quê? Em uma túnica. Então, quando o homem coloca a sua expectativa naquilo que não é expectativa de Deus, Deus sempre vai descer nesse ambiente e vai frustrar esse homem. Por que Deus vai frustrar ele na maior expectativa dele? Para que ele não morra frustrado. Então, são 22 anos que vai se passar de frustração, achando que o filho de José está morto. De repente, a notícia chega que José está vivo. E está onde, né? Está lá no Egito, governador. Mas, rapaz, agora você me colocou aqui diante de uma situação muito complicada. Eu acho que a gente vai ter aqui um impasse, tá? Mas é bom. Um impasse bom. Se nós tivéssemos, na época de José, pregadores coaching, que falasse para ele, não, você precisa dessa capa aí, rapaz. Essa capa é que te faz brilhar, essa capa é que te faz visto, essa capa é que te faz ser reconhecido. Use essa capa ao seu favor. E é basicamente o que a gente vê hoje, os coaches supervalorizando. Centralizando o homem. Né? Centralizando o homem e descentralizando o propósito. E aí? E aí que a gente vai ver. A capa te coloca no centro. Você, para ser o centro, você precisa da capa. Agora, quando é Deus o nosso centro, a gente não precisa de capa. Então, sempre a fala do coach é o quê? É centralizar o homem, é colocar o homem no centro. Até mesmo eles usam, você é o alvo do amor de Deus. Você é o centro da vontade de Deus. Você é o centro do querer de Deus. Para alimentar essa ideia que você tem que brilhar, você precisa estar no centro, né? Aí falam que a capa que Jacó deu para José foi Deus que deu. Não. Pode perceber que José passou várias vestimentas sobre ele e todas elas foram arrancadas por outro homem. Sim. Só que a capa que Deus deu para ele, ninguém arrancou. Qual é essa capa? A capa de governador. De governador. Quem foi que tirou essa posição de José? Ninguém. Quem foi que arrancou a capa de governador de José? Ninguém. Só a morte tirou de José essa posição. Mas ele morre ainda profetizando o quê? Deus vai visitar vocês aqui no Egito. Vocês não deixam meus ossos aqui, não. E ele entendeu o propósito, que ele não era a capa, ele era a flecha. Pode ver que quando ele volta para enterrar o pai, ele pede permissão para Faraó e diz, eu só vou lá enterrar meu pai, eu volto. Sabia onde ele deveria morrer. Mesmo morrendo no Egito, ele sabia que o Egito não era o lugar dele, de destino. Era só um lugar de propósito. Ele estava dentro do propósito. E ele sabia que por estar dentro do propósito, Deus ia levar ele ao destino. Ele morre dizendo, meu destino não é aqui, eu só estou aqui cumprindo um propósito. Exato. Eu preciso morrer aqui. Então hoje a gente precisa de pessoas que morram pelo propósito. Muitas vezes o propósito arranca a capa, muitas vezes o propósito te coloca numa cisterna, muitas vezes o propósito te leva por baixo. E pode ver, muitas das vezes aqueles que nos mandou por baixo vai vir por cima, porque os irmãos de José e a família de José vêm de carruagem. O faraó libera.
E não vem para o mercado de escravos, ele vem para o melhor lugar da terra. Então, muitas das vezes, alguém vai ter que chorar para alguém sorrir. Alguém vai ter que sofrer para que o coletivo seja alcançado. Agora, quando a alegria é só nossa e a tristeza é dos demais, perigoso. É melhor a tristeza ser nossa, a alegria é dos demais. Então, quando a gente está alegrando os demais, a gente está dentro do propósito. Nessa visão, então, a gente percebe a seguinte situação, né? Bom, no cenário empresarial, no cenário secular, consumista, enfim, claro que vale aí o empenho de coach. Não estou aqui desmerecendo nenhum coach nesse sentido. O que eu vejo é essa centralidade no homem, no propósito de Deus, ou o homem tomando a centralidade que seria Deus, né, a sua mensagem, a palavra, o evangelho a ser pregado. E Paulo diz assim: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, quem deve aparecer sempre é Cristo, sempre é o Senhor, e não nós. Né? Assim, hoje nós estamos aqui nesse estúdio. Um dia eu tive um sonho, aspas no sonho, não foi que eu sonhei, mas brotou no meu coração o desejo de ter esse estúdio há muito tempo atrás, né? E o meu desejo era, assim, pregar para muita gente, estar falando com muitas pessoas em vários lugares, mas Deus teve um propósito comigo pastoral, que é estar pastoreando um rebanho, estar ali num rebanho. E entendo esse propósito de Deus sobre a minha vida. Não me impede de estar fazendo a obra de Deus da maneira como eu gostaria, entre aspas, novamente, de pregar o evangelho a muita gente. Tanto é que esse canal tem esse propósito, de levar o evangelho a muitas pessoas. Eu sou um pastor local que graças a esse estúdio, né, a gente tem a oportunidade de, assim, estar ouvindo o senhor aqui, né, através dessa rede social, vai alcançar muitas pessoas, né? O que me preocupa muitas vezes, né, nesse cenário, Anderson, é que as pessoas, elas normalmente não conseguem enxergar que elas são servas, né, de um propósito muito maior do que elas mesmas. E quando Jesus diz assim que o ladrão veio senão para matar, roubar e destruir, e o ladrão, nesse contexto, a gente entende como o pastor que quer usurpar o lugar que não é dele, ou seja, roubar aquele lugar que não é dele, né? E não está enxergando as pessoas como ovelhas, mas está enxergando as pessoas como um negócio, né? Então ele veio para roubar, matar e destruir, né? Porque ele precisa arrancar a lã, arrancar a gordura, arrancar a carne e deixar a caveirinha da ovelha lá. Ok, o senhor é itinerante, está aí no Ministério da Itinerância, é um obreiro que tem pregado a multidões, a muitas pessoas. E a minha pergunta seguinte aqui é justamente nesse cenário de estarmos vivendo num tempo em que as pessoas não estão enxergando tanto a alma aflita das pessoas com relação às necessidades emocionais, psicológicas, necessidades, enfim, de ser salva de si mesma até, de ser salva do mundo hostil e pecador que elas estão vivendo. E aí, nesse cenário, Deus levanta pessoas para poder pescar essas pessoas que estão vivendo dessa forma, aceitando Jesus como seu Salvador. Mas a minha pergunta é essa: existe muito nessa terra, nesse cenário, pessoas que ainda estão enxergando vidas, homens, pessoas, né, como mercado. Existe muito, eu falo, dentro do campo da itinerância, a gente vê uma gama de mercenários, não vê pessoas como alguém que é assistida por homens de Deus, mas como oportunidade. A gente vê a realidade que tem pessoas que, se não der determinado valor, ele não vai, não prega, prefere ficar na casa dele
E o mais trágico é que dizem serem chamados por Deus, né? E aí a gente percebe que não é o se ocultar como João Batista para que Deus apareça, né? É a visibilidade deles, né? Se colocam testemunha para mostrar que Deus usou, para que ganham oportunidades em lugares maiores. Eu digo que nesse trajeto meu como pregador, um dia eu desejei coisas que hoje eu repudio, não desejo mais, né? Estar em lugares, né? Eu lembro quando eu cheguei, era Gideões, era o top, era o selo dos pregadores que realmente pregava, era lá. Tinha que passar lá para ser tido como pregador. Hoje, eu não aspiro mais os grandes lugares, eu aspiro o lugar de propósito de Deus. Se for para aparecer, que apareça o Senhor, que Ele seja mais importante. Eu sempre digo que eu quero sair de casa direcionado por Deus, só saio a convite. Eu não fico, tenho que ir em tal estado porque eu preciso ser conhecido. Não. Se Deus tiver um propósito de me apresentar lá, Ele vai me levar. Essa é a minha visão, né? E a gente olha que é bom estar cumprindo o propósito. Por quê? Porque você vai sempre ter um alimento de Deus na mão. Vamos usar José de novo. José, enquanto tem a túnica, ele não alimenta os irmãos. Ele só tem a túnica, os irmãos reconhecem ele de longe. Antes dos irmãos arrancar a túnica dele, diz o quê? Lá vem José, de longe reconhecer ele, por causa da túnica colorida, né? Agora José está diante deles, lá no trono do Egito, alimentando eles, e o texto vai dizer no 42 de Gênesis que eles não reconhecem, não sabem que é José. Mas José reconhece eles. José poderia ter matado os irmãos? Não poderia? Poderia ter matado os irmãos. Mas ele entendeu o propósito, porque Deus havia mandado ele, usando os irmãos da forma que Deus usou, né? Só que agora ele não é o José da túnica, ele é o José de Deus sem a túnica que está alimentando toda a terra. Ele não tem uma túnica para fiscalizar os irmãos, ele tem uma túnica para alimentar a terra, né? Então o que Deus tem é maior, a gente fica preso a aparecer alguns momentos de sucesso, né? Então José foi sucesso até os 17 anos. Aí Deus fala, não, você não pode morrer sendo sucesso, tem que morrer sendo triunfo. Então, por onde ele passa, ele abençoa, né? E você vai perceber que todas as vezes que alguém transforma José em túnica, Deus desce no ambiente e arranca a túnica. Um exemplo, a casa de Potifar. Enquanto ele está sendo um canal de bênção, Deus não desce. Mas quando o Potifar dá a ele a túnica da confiança, dizendo, esse homem é confiável, aí Deus desce. Por quê? Porque a confiança não pode estar nos homens de Deus, tem que estar no Deus desses homens. Aí quando Deus vê que ele recebe a túnica da confiança, e se Deus não desce, não arranca, ele morreria como simplesmente um servo de Potifar. Só que Deus vem, desce, arranca a túnica e diz, não, você é fresh. A sua caminhada continua. Pode perceber no texto que enquanto ele está sendo canal, a mulher não deseja ele. Aí quando ele passa a ser uma túnica, a mulher olha para ele e diz, que menino bonito, né? A túnica traz a atenção dos homens sobre nós e diversos sentimentos. Mas quando a gente não é túnica e é flecha, a gente traz o sentimento de Deus para os homens. Não dos homens acerca da nossa vida, mas é a de Deus através da nossa vida. Que é abençoar quem? Todos. E é isso que move o evangelho, porque se você está projetando o evangelho, como ontem nós estávamos conversando com o Dicley, né? Está aqui com a gente, nos bastidores aqui, o diácono Dicley, né? Que é uma bênção na nossa vida, na nossa congregação. Falando sobre estar em ambientes, não é, Dicley? Em que você precisa ser referência diferencial, em ambientes em que precisa ser luz. E como ser luz numa geração que olha para você e não pelo que você está brilhando, por exemplo. Você brilha Cristo, obviamente, né? E se nós não tivermos esse controle dessa situação, acaba realmente a gente querendo o brilho, achando que o brilho é nosso mesmo, né? Achando que esse brilho, essa luz, ou seja, essa capa, né, que foi posta, né, por algo. Precisa disso. Né? Então, Deus precisa não, obviamente. E aí o que acontece? Nesse cenário tão hostil que a gente vive, nesse mundo em que as pessoas valorizam muito o estereótipo, valoriza muito
vamos dizer assim, as coisas que você tem, que você possui, o cargo, o status, o carro, tudo isso acaba dando uma visibilidade sobre a pessoa, né? É interessante. Eu lembro de uma frase que diz assim, eu não sei de quem é essa frase, mas diz assim, que você vale o que você tem para o mundo. Você vale o que você tem. E aí entra dentro dessa questão de José. Por exemplo, enquanto ele não tem a capa dentro da casa de Potifar, ele é um menino comum, é o escravo, né? Deus está abençoando. Né? Tá aqui, Deus está ali. Tudo que ele põe a mão, Deus abençoa e tal. De repente a capa é colocada sobre ele. Aí a visibilidade da mulher muda, né? E aí, como você acabou de dizer, essa capa, um tempo de servidão dentro da casa de Potifar, mas Deus intervém, fala, não é capa aqui. Vai lá, tira, porque não é nosso, na verdade. E essa geração precisa aí, como a gente está falando de pregadores novos, os de pastores que estão aí em ascensão nos ministérios, jovens que são totalmente capazes, que são meninos de Deus, mas que precisam carregar um pouco mais vamos dizer assim, carregar um pouco mais de peso, né? Criar um pouco mais de músculo, como diz o João Maria Herbel, né? Criar um pouco mais de corpo, né? Para não ser esmiuçado, né? E eu vejo assim, pastor Ismael, nós precisamos de menos projeção de homens sobre homens e mais manifestação de Deus. E eu volto a dizer, dentro da questão de João Batista, a nossa invisibilidade é aí que Deus aparece. Sim. Enquanto a gente aparece, Deus não se manifesta, Ele não vai aparecer. Deus, Ele não brilha entre o nosso brilho. Ele brilha para apagar o nosso brilho. Exatamente. Por quê? Porque quando Ele brilha, realmente a gente está refletindo o que a gente deve refletir, que é o brilho dele. Não é o nosso. Deus não desce para polir moedas. Deus desce para trazer o nosso verdadeiro valor. Uma moeda suja ou polida, o valor dela é o mesmo. Né? É o mesmo, não muda. Então, muitas pessoas estão rompendo com o discipulado hoje, em todas as áreas. O que é o discipulado? Não é ser alguém melhor. O discipulado, a proposta que pregam hoje, você tem que ser alguém melhor, andar com os melhores. Não, a Bíblia vai apresentar outra proposta, que é o quê? É o ser como Jesus. É diferente. Por isso que a gente vê igrejas divididas, porque está cheio de gente lutando e se tornando alguém melhor. Só que é alguém melhor que não consegue amar a todos. E o ser como Cristo nos dá. Pastor Moisés Souza esteve pregando na sexta-feira na abertura do congresso, né? Está lá gravado em live na nossa página do Facebook. Os irmãos podem assistir lá a mensagem. Ele falando que a base para ser cheio do Espírito é permanecer na oração, né? Permanecer na oração. E a oração nos conduz à santificação, nos conduz a entender que somos totalmente dependentes, nos conduz a entender que somos fracos, como parte da mensagem ontem, né? Somos fracos e entendendo que somos fracos, vamos entender que somos sempre dependentes. E aí eu lembro de uma palavra que o Senhor falou ontem à noite, que ser cheios para um propósito. Né? O tema é enchei-vos do Espírito, ser cheio para um propósito. Ou seja, José, ele passa a ser cheio para o propósito, né? E quando ele chega no ápice, vamos dizer ali, no momento em que Faraó ouve a interpretação do sonho, ele questiona todos. Encontraríamos outro homem mais sábio, né? Em que há o Espírito de Deus. Então, essa persistência de José, né,
na oração, na vigilância, no entendimento de que o propósito era muito maior do que as capas que ele veio recebendo ao longo do tempo. E quando ele chega nesse momento em que Faraó libera a ele o poder do anel, da capa, né? Mas E vai fervilhando, pastor, você vai falando assim, a palavra de Deus é maravilhosa sobre isso. Você vai ver. Enquanto José não está em projeção de Deus, ou caminhando para o propósito de Deus, a gente percebe que ele só traz o relatório negativo dos irmãos, coisas para resolver. Aí quando ele entra no propósito de Deus, você pode ver que ele é resposta. Onde ele chega, ele traz resposta ou solução. Ele vai abençoando a casa de Potifar. Até mesmo na prisão, ele quer. O que acontece? Ele vai pegar o molho de chave, vai abrir porta, vai fechar porta, ele vai interpretar o sonho do padeiro, do copeiro. Você pode ver que ele é resposta. Então, um homem em projeção, ou um jovem em projeção, ele sempre vai ser resposta para todo ambiente que ele entrar. Deus vai canalizar alguma coisa através desse jovem, através desse pastor de campo, através de um pastor de igreja. Deus sempre vai trazer ele como resposta, não é para trazer o diagnóstico do que precisa ser feito. Deus vai levar esse alguém para ser a resposta para aquilo que já foi diagnosticado. Então a gente vai vendo que José é uma resposta de Deus para a terra. Enquanto ele continua sendo o preferido do pai, a projeção do pai, a expectativa do pai, então a gente tem que tomar muito cuidado. Eu deixo essa palavra até para os jovens que vão assistir, né? Se a gente está sendo expectativa de homens ou um propósito de Deus na terra, né? Porque muitas das vezes a gente é cômodo a gente ser o fiscal da vida alheia. Mas Deus não quer que a gente seja o fiscal da vida alheia. Deus quer que a gente seja a resposta para os homens na terra. Então esse é o propósito de Deus. Então a gente não pode se embriagar com todo esse brilho, né? Porque o sucesso ele custa muito caro. O sucesso ele mina o nosso derredor para que a gente seja o sucesso. Agora quando a gente é triunfo, não. A gente vai brilhantar o ambiente. Quando José tem a túnica, é ódio, é inveja, é projeto de morte, é tudo isso. Alguém quer o lugar dele, alguém aspira o lugar dele, né? Agora, quando você cumpre o propósito de Deus, independente do lugar que você esteja, você vai se realizar, você vai ver que realmente o propósito é melhor. Mas até entender o propósito. Anderson, bom, eu frequento a Escola Bíblica de Londrina desde 2007. Desde 2007 eu frequento a Escola Bíblica de Londrina. E o que me vem aqui à mente agora, nesse momento, é assim, eu lhe conheci ali, naquele ambiente da Escola Bíblica de Londrina, né? E depois lhe vi pregando numa sede em Açaí. E assim, o quão é importante, né? Esse cenário do aprendizado, de você sentar frente a pastores que estão ali para te iluminar sobre N assuntos pastorais, do cunho de pregação, do cunho de aconselhamento, enfim, desse cenário de igreja no geral. E vamos assim dizer, o José, o nosso irmão José da Bíblia, ele tem todo esse processo na vida e não teve, por exemplo, alguém que pudesse estar lhe amparando nesse sentido. Ele teve ele e Deus e o propósito que ele se agarrou. Bom, hoje a gente temos escolas teológicas, temos subsídio, nós temos, enfim, vídeos e muitas coisas que nos dão suporte para isso. Mas o que é uma coisa que me preocupa muito com relação a uma parte dessa geração de pregadores, por exemplo, é não querer ser pastoreado, não querer ser ensinado, não querer sentar e ouvir que você errou e que você precisa muitas vezes corrigir ou não cometer aquele erro novamente e tal. Então, hoje, nesse mundo que a gente está vivendo no sentido evangélico, por exemplo, não fiquei feliz, eu abro uma igreja. Não fiquei feliz, eu abro outra igreja. Não fiquei feliz, eu abro outra igreja, né?
Não fiquei feliz, mudei de igreja. Não fiquei feliz, mudei de igreja. Alguém falou alguma coisa para mim, fiquei chateado, mudei de igreja. Isso não é propósito. Claramente isso não é propósito. É sempre projeção humana, sempre projeção de si mesmo para os outros. Como é que o senhor enxerga essa realidade que a gente vive? Porque hoje eu tenho um livro em casa, não está aqui na minha coleção aqui que eu trouxe, mas eu tenho um livro em casa que fala que nós temos pelo menos registrados mais de, enfim, para mim citar um número aqui que agora eu não me lembro exatamente, mas mais de 1.500 nomes registrados de igreja. Tem cada nome que é esdrúxulo, né? Esdrúxulo. Tem de homens que nem comungam com a palavra de Deus. Agora, dentro do que o senhor está falando de pessoas que estão insatisfeitas, né? E aí abre algo como se fosse trazer satisfação e, na verdade, a insatisfação continua. Aí eu vou entrar dentro de uma questão assim de hoje falando sobre referência. Isso é uma crise de referência, mas não só de referência. Um exemplo. O Eliseu se referenciou em Elias. Porque Elias era alguém que se referenciou em Deus. Só que a maior referência de Eliseu, e ele foi só o que foi, porque ele teve Elias como referência? Não. Ele teve o Deus de Elias como referência. Aí ele segue Elias como referência, vê Elias subir, como Elias disse a ele, ó, você vai me ver subir, aí a capa vai cair, você pega a capa, aí você vai receber o que você está me pedindo, é dura coisa. Aí ele vê Elias subir, pega a capa, e quando ele volta, ele bate a capa no Jordão, ele não diz aonde está Elias. Ele diz aonde está o Deus de Elias. Yes. Ou seja, a nossa geração tem referência. Só que não querem se referenciar no Deus das referências. Aí a gente passa a ser uma referência. Quando a gente deixa de se referenciar em pessoas que se referenciam em Deus, a gente passa a ser uma referência, mas não uma referência de quem referencia em Deus. Aí a gente vai ser um Geazi, menos um Eliseu. Aí a gente percebe hoje que, do lado de lá, como aconteceu com Eliseu, quando ele passa o Jordão, eles veem que Deus agora é com Eliseu como era com Elias, mas eles querem procurar quem? O Deus que Eliseu referencia nele, como Elias referenciava, ou eles querem Elias? Ele diz, deixa nós procurar Elias. O que o Eliseu diz para eles? Não, toma para si. Não, vai que Deus levou ele para um monte, levou para um vale, e ele, não, vocês querem, então pode ir. 3 dias depois que eles procuram Elias, não encontraram Elias, voltaram frustrados. Hoje nós vemos uma geração de pessoas que estão buscando referenciais, mas não querem se referenciar em Deus. Né? Porque para você se referenciar em Deus, você tem que seguir uma referência. Ninguém pega a capa de Elias se não pisar ou seguir esse Elias. Hoje a gente vê muita gente que quebra, está rompendo com a geração que passou e está achando que Deus vai começar uma coisa nova com a geração que está. Não. A obra de Deus não é um recomeço todo dia, é uma continuidade daquilo que ele já começou. Aí eu entro em outra questão, para as faculdades. Isso aí eu vejo muitos jovens se perdendo, né, teologicamente. Porque as faculdades hoje querem ensinar você a pensar fora do que foi pensado. Você tem que trazer algo novo. Você não pode trazer uma verdade esquecida mais. Tem que trazer algo novo. Aí eu vejo, é ruim pensar fora do que foi pensado? Não, desde que esse que pensou diferente do que foi pensado, não olhe para aquilo que foi pensado e diz, está tudo errado, o que eu pensei diferente está certo. Aí é um rompimento, né? A gente vê hoje que tem gente que, eu digo assim, que não se forma em bacharel, em teologia, se forma em baixaria, né? Porque daí não vem para somar. Sim. Aí ele vem para discutir, para avaliar, já não é mais um adorador, é um termômetro da adoração, né? Então fica muito perigoso. Eu aconselho os jovens, né, tem que ver se está preparado, se está maduro para isso, se tem alguém que vai acompanhar essa trajetória, porque eu já vi de 10, 9 se perde, porque não tem essa projeção. Pode ver, o Eliseu faz parte dessa escola, mas ele não quer Elias, ele quer o Deus de Elias. Ele quer o Deus de Elias. Aí a gente vê a nossa geração, eu queria tanto viver no tempo de Paulo, eu queria tanto ter vivido no tempo de Elias,
eu cheguei a uma conclusão. Eu não quero viver no tempo desses homens para viver o que eles viveram. Eu quero Deus. Se eu tiver Deus, eu vou viver Deus dentro do meu tempo. Eu vou ser uma referência dentro do meu tempo. Eu não quero viver o tempo das referências que eu tenho. Eu quero ser uma referência dentro do tempo que eu estou vivendo, porque eu estou vendo as referências. Porque o Deus que eles serviram é o mesmo. É como eu digo assim também, pastor, tem pessoas que querem pôr a igreja no mapa pelos homens de Deus que tem. Quando uma igreja ela é conhecida pelo homem de Deus que tem, ela tem tudo para terminar em nada. Essa igreja precisa ser conhecida pelo Deus que ela tem, que ela serve. Ninguém destrói essa igreja. Os homens de Deus passam e Deus permanece. A caráter disso, nós temos igrejas que viraram museu. Outras que viraram até cinema, bar. Temos relatórios aí nas Américas, né? Exatamente. E o que acontece é que as gerações passam, os homens morrem, né? As pessoas, elas não são eternas. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. E ela continua levantando pessoas, ela continua capacitando pessoas. E um versículo que Paulo fala maravilhosamente, inspirado pelo Espírito Santo, que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. E a palavra, ela é libertadora, como Jesus diz, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso não serve apenas para pessoas que estão lá no mundo, sobre o jugo do pecado, mas também serve para quem já é, para se libertar do eu, do ego. Negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. E Deus vai levantando pessoas, dando à igreja pastores, evangelistas, doutores. Glória. Né? E isso vai fazendo com que a obra não pare. Nós temos exemplo disso aqui. O meu filho, Lucas, que está ali na mesa de som ali, né? Que é um jovem que está aí com 18 anos e que Deus tem falado fortemente com ele, né, mesmo de Clay, a respeito do futuro como pregador da palavra, né? E sempre eu falo para ele aí que não somente eu, mas Deus já falou com ele duramente, né, que ele tem que começar Meu rolo. com o meu rolo. Isso aí. Meu rolo, né? Porque esse é o segredo, né? Essa é uma geração que recebe promessas e que essas promessas elas vão se cumprir a partir do momento em que você se coloca dentro do centro da promessa. Senhor, a promessa foi pregar a palavra. Sim, vou pregar a palavra. Então eu tenho que pregar a palavra a partir do quê? Do conhecimento que eu tenho dela. Jesus vai nos capacitar, vai nos dar poder, vai nos dar autoridade, vai nos dar unção, né? O batismo com o Espírito Santo, enfim. Porém, se não se debruçar, primeiro, obviamente, sobre a oração, sobre a consagração, mas se não se debruçar diante da palavra, da leitura, do estudo, né, de realmente ter essa afinidade com a palavra, vai ser simplesmente vai ser mais uma voz oca batendo lata, como a gente tem visto muitos. É que nem eu vejo, pastor, dentro do que o senhor está falando, a nossa geração é a geração que é tudo pronto. Olha lá, pet food, rápido, modo miojo, sorrisal, né? É tudo muito, muito pronto. E Deus não trabalha assim, né? Sim. Aí a gente precisa se dedicar, se colocar. Alguém acha, eu vou num culto, esse culto vai mudar a minha vida, né? E eu vou sair dali com a Bíblia toda na cabeça, né? Aí vê alguns testemunhos de gente que diz que leu a Bíblia e Deus deu a capacidade dele gravar tudo que estava ali, nunca mais precisou ler a Bíblia. E aí a gente se encanta com isso. Né? Acho que Deus vai colocar um pendrive na nossa mente espiritual, alguma coisa, e isso aí vai fluir. A gente esquece que o ministério é trabalho, é labor, né? Não é assim, não é por aí. Eu chegava e dizia, mas Deus, como é que eu vou pregar no começo? E Deus falava que eu ia pregar, e quando eu preguei no meu primeiro congresso, e era 2 dias, eu falei, mas o que eu vou falar? Não tenho nada para falar. 2 dias. Mas eu fui lá e dei o que eu tinha na época. Né? Dei, sempre naquele zelo. Eu nunca entrava
e não gosto de entrar em assuntos que eu não tenho domínio, eu não ofereço o que eu não tenho, né? Eu não faço de conta que eu tenho. Hoje a nossa geração é uma geração que faz de conta que tem. Eu volto a dizer, que nem eu disse para o senhor ontem, tem mensagem que é algodão doce, se apertar fica só o palito. Só o palito. Eu gostei dessa. Aí tem gente que chega e fala assim, não, podia dar um show, 2 horas no grego, você falar para ele, então fala mais 5 minutos, não tem, é só para impressionar, né? Então a gente não pode entrar nesse caminho. Aí que tá, né? Porque hoje nós estamos na era da inteligência artificial e você digita lá esboço sobre a presciência de Deus. Pum, cai lá. Né? Pô, vai lá para o púlpito com esboço, né? Mastigado já, tudo certo. Mas assim, entendimento sobre a doutrina não tem. Né? Então, por exemplo, eu pego aí o gancho aí dizendo escatologia. Né? Então, assim, eu vou ali dar alguns pitacos sobre escatologia numa mensagem e alguns da igreja vão me procurar depois e falar bem assim, viu pastor, mas o senhor falou disso lá na mensagem, mas eu queria saber um pouco mais dessa área. E aí, meu irmão, e aí? E aí? Aí puxa para baixo, morre afogado. Né? E aí, mas não é? E aí? Então, assim, é dentro disso mesmo, porque eu acho que realmente devemos se posicionar e pregar aquilo que realmente temos amplo, pelo menos o mínimo do conhecimento ali, e não entrar em territórios que às vezes a gente não está dominando ainda. Pessoal, a gente esteve aqui, né, nessa tarde maravilhosa com evangelista Anderson Gimenez, um menino de referência, pessoa amável, né, que vocês estão vendo aí, né, como ele é mesmo, uma pessoa agradável de se conversar, um homem de Deus e, como eu posso dizer, a minha admiração e a minha recomendação aos meus amigos, pastores que estão ouvindo, tem a minha admiração e a minha recomendação para convidá-lo para estar na sua igreja, ministrando a palavra do Senhor. É um menino de Deus, pastoreado, é um menino que tem obediência, tá? E não estou aqui falando porque ele está na minha presença, mas estou falando isso em público para que fique gravado, tá bom? Então, que Deus abençoe todos vocês, que Deus abençoe Anderson Gimenez, meu irmão, meu amigo, que Deus abençoe sua vida. Deixo aqui todo o abraço da nossa congregação de Jabuti, tá? Todo o nosso corpo de obreiros, os nossos líderes, né, que concordaram, né, que você estivesse presente no nosso congresso aqui. Quando nós citamos o seu nome aqui, foi uma surpresa para as pessoas, pois ainda não havia o visto pregar, mas eu falei, eu corroboro, e todos assinaram embaixo, tá? Então, para mim, para minha família, né, foi um prazer tê-lo aqui, mas também falo em nome de toda a nossa congregação e do nosso campo, que muitos pastores do nosso campo aqui é teu amigo. Obrigado pelo voto de grato. E o que eu digo, né? Sempre pronto para servir aí a igreja, Deus. E dentro do que Ele me deu, compartilhar, né? Deus dá para compartilhar. Quanto mais você compartilha, mais Ele te dá. Então José só chega onde ele chegou porque ele passou a compartilhar. Né? Não era só para ele, era para mais alguém, né? Maravilha. Passava por ele. Então tudo que fica só em nós termina em nada, né? Agora tudo que é compartilhado, a história vai ser alcançada. Vai ser alcançada e registrada. Isso. Registrada. Não é mesmo? Obrigado. Que Deus abençoe, meus irmãos, meus amigos. Não se esqueça de se inscrever nesse canal, compartilhar com seus amigos, tá bom? Que esse estudo, né, que hoje pudemos aqui usufruir através da vida do evangelista Anderson Gimenez, que possa servir de edificação para a sua vida e de amparo para o seu ministério. Você, jovem, meus irmãos, meus amigos, que vão assistir, né, aí muitas pessoas aqui do nosso campo eclesiástico de Ibaiti e também de todos que vão aí de longe, né, assistir esse episódio especial, que essa palavra, né, ela possa fluir dentro do seu coração ainda com mais força, mais alegria,
E outra coisa, não deixe de assistir mais vezes, tá? Então assista uma vez, assista 2 vezes, assista 3 vezes, e quanto mais você assistir, mais coisas novas você vai encontrar nesse vídeo aqui. Que Deus abençoe sua vida, um forte abraço, fiquem todos com Deus e até lá, até o próximo episódio, se Deus quiser.